São a todos. Hoje, então, a nossa live aqui da quarta-feira. E a base, então, a base hoje para nós é o Café com Cristo, teve hoje de manhã às 8h30 da manhã, né, do canal da Rádio e TV Menorá do YouTube, né? Então, a mensagem do dia 13 de agosto de 2025. É a base que nós vamos pegar para fazer, então, nossa mensagem de hoje. Quem quiser assistir lá, a mensagem, né, lá no site da Rádio TV Menorá, é só entrar lá que está postada lá já, né? Bem, mas então o título que eu senti de colocar aqui é tempo de orar sem desanimar, né? A Bíblia fala também sem esmorecer, né? E é a passagem da viúva e o juizinico, é o Lucas 18, vamos ler aqui do 1 ao 8, Lucas 18, do 1 ao 8, né? Então, uma passagem que fala bastante sobre a perseverança, né, e a oração. Então, vamos ler, então. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa Deus fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, meus irmãos? Então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, logo depois vamos estar assistindo dois hinos e depois, então, vamos assistir um NutriVídeo que também fala sobre esse tema. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos agora na Tua presença, ó Pai. Te convidamos nesse momento, Senhor. Entra agora, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Assume o governo da nossa alma, Senhor. Queremos, nesse momento, entregar a Ti, Senhor, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Senhor, que Tu possa estar reorganizando todas as coisas, Senhor, reordena os nossos pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor, estar operando, Senhor, trazendo cura e restauração às nossas emoções, Senhor. Purifica a nossa vontade, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor, chama a existência, Senhor. A cura é a restauração da nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos transforma, Senhor. Muda, Senhor, a inclinação do nosso coração, Senhor. Que possamos nos inclinar para Ti, para a Tua vontade, para o Teu propósito. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Se porventura queres algo, peça a Deus, porém com fé em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante a um dado mar, impelida e agitada pelo vento. Portanto, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, pode parecida a fé salvá-lo. Portanto, se alguém disser
que tem fé, mas não tem obras, pode parecer da fé salvá-lo. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verás que é de Cristo um santuário. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verás que é de Cristo um santuário. Alegrem-se, pois, no que não eleva o seu ego, porque assim depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Alegrem-se, pois, no que não eleva o teu ego, porque assim depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. Amém, Senhor. Que tu possa ministrar os teus louvores a nós, Senhor. Que os teus cânticos, Senhor Jesus, ministrem em nossos corações, Senhor Jesus. Restaure a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Esse cântico se chama Volta a Israel. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Lembrem-se de onde caíram, voltem, consertem com Deus. Um a um, os irmãos têm de temor
falsidade abominará. Em sua santa presença, o que irá agradar a sinceridade e a humildade, e a mirra irá exalar. Lembrem-se de onde caíram, voltem, consertem com Deus. Um a um, os irmãos têm de temor para ofertar serviços ao Senhor, ao Senhor. Ele quer corações quebrantados. Falsidade abominará. Em sua santa presença, o que irá agradar a sinceridade e a humildade, e a mirra irá exalar, e a mirra irá exalar. Amém. Que o Senhor esteja com todos vós. Convido os irmãos a abrir uma palavra, por gentileza, em Mateus capítulo 26, no versículo 41. Mateus 26, 41. Vamos orar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queria ler uma outra palavra com os irmãos. Vamos abrir, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Diz assim, vamos orar. Orai sem cessar. Agora quero abrir uma outra palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Procure prestar atenção na conexão, na correlação de tema, de assunto que o Espírito vincula aqui nesta noite. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Aqui Jesus falou que todos os crentes que estão sendo trabalhados pelo Espírito e pela palavra para amadurecerem e crescerem espiritualmente, e que para que alcancem a glorificação, todos aqueles que estão na igreja, que fazem parte do corpo de Cristo, o conselho de Jesus é que é para vigiar e orar para que não entrem em tentação. Então, este conselho está falando e se relaciona diretamente com o nosso crescimento pessoal de vida, nossa transformação. Porque nós somos tentados pela própria cobiça, diz a palavra de Tiago. Eu não sou tentado
se não tenho fraquezas naquela área. Então, sempre que as tentações vêm a nós, como filhos de Deus, é porque nós precisamos ser libertos naquela área. É por isso que as tentações são liberadas e as provocações de Satanás para fazer com que nós venhamos a ficar expostos diante das tentações. Porque eu exposto diante de uma tentação, quando eu reprovado numa tentação, numa prova, eu tenho a oportunidade de confessar minha debilidade e pedir para o Espírito de Deus me ajudar a vencer aquelas provas. E também posso confessar aquelas fraquezas para que eu ganhe da parte de Cristo o arrependimento. Então temos que vigiar e orar. A palavra vigiar significa observar atentamente aquilo que está ocorrendo todo dia dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. O que eu estou pensando? Que pensamentos estão chegando na minha cabeça? Eu preciso vigiar, porque os enganos, as influências satânicas sobre a nossa vida, para nos colocar em desvantagem com relação a Cristo, para perturbar a igreja e a ordem de Jesus na igreja, no corpo, as influências demoníacas, para me desviar da vontade de Cristo, para causar problemas para os irmãos na igreja e para a edificação de Jesus na igreja. Porque sempre que Satanás me influencia é para atrapalhar meu crescimento de vida e atrapalhar o crescimento dos outros irmãos também. Então Jesus manda vigiar. Vigiar é observar, é estar atento a todo o tráfico de pensamentos que circula na minha mente durante o dia. Porque se eu conceber qualquer tipo de pensamento maligno, já aquela ideia que é apenas abstrata e material começa a promover um pecado externo. Então nós temos que matar com oração na raiz do problema. Por que Jesus vincula o vigiar com orar? Porque é na oração que eu vou desfazer os dardos inflamados lançados pelo inimigo na minha mente. E não vou sair da vontade de Deus, do caminho apertado de Cristo. E eu percebo isso diariamente na minha vida e na vida de muitos irmãos que experienciei uma convivência com eles. A maior dificuldade que nós temos, às vezes, de controlar o nosso temperamento. Ou nós somos extremamente passivos e omissos aos nossos compromissos, ou nós somos extremamente agressivos e agudos com relação a nossos irmãos. Então nós temos o crente tem essas duas maneiras de comportamento, de reagir diante dos ataques do maligno. E a oração pode nos dar o equilíbrio e o Espírito Santo pode vir nos socorrer para controlar o nosso temperamento. Porque se os irmãos reparam, o que mais nos quebra é a vida familiar e a vida da igreja. Mas é justamente para que cresçamos em vida e que tem essas estruturas, essas instituições que Jesus criou. Muitas pessoas, para tentar resolver e sanar um problema de controle do temperamento, eles se afastam das pessoas, porque não querem magoá-las, não querem feri-las, mas isso não é a solução que Jesus traz. Não é a solução espiritual para a nossa fraqueza, para a nossa debilidade. Não, nós temos que enfrentar e vencer a natureza pecaminosa pela força do sangue e pela força do poder de ressurreição de Jesus. Eu não preciso fazer esforço
para me controlar. No momento que eu estiver fazendo esforço para me controlar, eu estou tentando vencer Satanás com a minha natureza, que está contaminada de Satanás. Isso não existe, porque reino dividido não subsiste. Então, se meu coração decide a me autodisciplinar, isso não é a solução que Jesus traz por meio do sangue derramado e da ressurreição, mas da minha humildade em reconhecer minhas fraquezas e clamar em oração para que Jesus me dê a capacidade de enfrentar as influências demoníacas e vencê-las. Porque aí então a glória não vai ser minha, a glória vai ser de Jesus, e eu vou ser transportado de uma condição natural para uma condição espiritual. O que está acontecendo é que nós estamos utilizando práticas humanas naturais e que não são do Espírito para vencer as nossas fraquezas e pecados. Esse é o nosso problema. E a oração é uma arma poderosíssima para destruir Satanás, que age através da nossa vida. Jesus está dando a solução aqui. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O que é a tentação? É uma prova. Você não quer ser provado? Então se humilha antes para Jesus, vivendo o seu padrão que ele determina e aconselha, com simplicidade, com humildade, negando-nos a cada dia a ser nós mesmos. E reconhecendo que se nós agir, é só porcaria que sai. E esta é a verdade. Nós estamos aqui no reino de Deus sem esse entendimento, sem esse discernimento, porque estamos há tanto tempo na igreja e usamos as práticas das víboras para reagir diante das provas diárias que Jesus está dando a cada dia para nós. Se você repara, esse conselho é para a nossa vida pessoal, para que a intensificação de Cristo seja crescente e contínua dentro de mim e dentro de você. Mas também o Senhor diz que nós temos que orar sem cessar, né? São diversos conselhos. Aqui o Espírito Santo, por meio dessa carta, traz um conselho: orem sem cessar. Então isso quer dizer que a minha oração não pode ser formal apenas. A minha oração tem que ser formal, sim, mas também oração informal. Tem que ser o dia inteiro, diante de todas as coisas que eu estou percebendo, vendo, sentindo, em todas as áreas. Eu tenho que orar para que Jesus apresse a sua obra, termine a sua obra. Eu tenho que orar para que o Senhor ganhe todos os escolhidos e eleitos que Ele tem. Eu tenho que orar para que todos que estão no corpo de Cristo cresçam espiritualmente juntamente comigo. Eu tenho que orar para que a igreja tenha dinheiro suficiente para fazer a pregação do Evangelho do Reino em todos os lugares. Eu tenho que orar para que Cristo venha reinar o mais rápido nesta terra possível. Eu tenho que orar para todas essas causas, para os meus irmãos vencerem as dificuldades, entrarem no Espírito, porque o corpo de Jesus precisa ser formado nesta terra, porque o reino de Deus é o corpo de Jesus. Então a oração é algo muito importante para nosso crescimento de vida, para a expansão do reino de Deus, para a implantação da autoridade de Cristo em todo o planeta. E nós temos negligenciado, nós temos relaxado com a oração. As nossas orações são pequenas, são rápidas, são extremamente superficiais, porque quando vamos orar não temos desejo, não temos vontade, não temos prazer para fazer aquilo, porque nossa alma está totalmente sob o governo da natureza humana. Claro que a natureza humana não quer orar, não sente prazer em orar. Isso significa que nós não estamos ainda espiritualmente adequados para Jesus. Porque nós temos que estar trabalhando, temos que estar nos nossos afazeres do dia a dia, mas temos que estar orando constantemente. Porque é para orar sem cessar.
por todas as causas que o Espírito Santo vai te inspirando. Satanás não vai mandar você orar, mas o Espírito Santo vai trazer percepções constantes. Se vê que você é um guerreiro do Senhor Jesus, um guerreiro de oração, você pode estar orando, daqui a pouco vem o nome de uma pessoa na tua mente, aí você já conversa com Deus em oração. Oração é falar com Deus. Deus, o que essa pessoa precisa? O que eu devo fazer? Interceder? Por o quê? Tem algo específico? Vai orando, vai orando. Daqui a pouco vem uma autoridade espiritual, a figura dele na minha mente, a lembrança dele. Deus está mandando orar por ele. Daqui a pouco me vem uma cidade onde não tem a igreja. Deus está mandando orar pela igreja daquela cidade ser estabelecida. Daqui a pouco vem alguém se queixar para você, é motivo de oração também, tem que orar. Daqui a pouco vem alguém fazer uma pergunta para você da Bíblia, tem que orar, porque é o Espírito que sabe todas as coisas, eu não sei. Então, se você repara, a oração é um dos princípios de crescimento e estabelecimento da igreja na cidade. Atos 2:42. Ali tem vários princípios que fazem a igreja se formar e se estabelecer na cidade. E ali a oração é um dos itens que é importantíssimo para a nossa vitória nas mãos do nosso Senhor Jesus. Como nós temos relaxado com este item tão importante na igreja, como nós estamos relapso com essa parte, negligente com essa parte, nós precisamos arrumar isso com Deus, nós precisamos reformular a nossa vida espiritual, nossa conduta, nossa postura com Cristo na igreja, porque onde você está, é a igreja que está. Agora, você tem falhado com Cristo nesse ponto. Nós todos temos falhado. Nós não estamos orando nos níveis que Jesus deseja e que precisa para consumar sua obra de estabelecer e restaurar sua autoridade dentro de cada um de nós. Porque quando eu estou em desobediência expressa, que é uma rebelião, eu não posso ficar sem orar por mim, porque eu estou ali confrontando a maior autoridade do universo, estou desrespeitando autoridades, estou fazendo bobagens ali, estou agindo pela alma naquele momento, estou sabendo que estou na alma, mas o pecado é mais forte para fluir, como dizia Paulo em Romanos 7. Há uma coisa em mim que quer servir o Senhor, quer andar na verdade, quer andar no Espírito, mas tem uma coisa forte que vem e vence a minha vontade e sai para fora, que é Satanás. Na verdade é isso. Agora, sem oração tu não vence isso. Além da meditação, além de jejum, tem que equilibrar as coisas, harmonizar esses conselhos do Senhor Jesus, para que todos os conselhos comecem a operar na mortificação dessa natureza terrena e animal que nós temos herdado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você possa abrir o teu coração nessa mensagem, nessa noite, para receber essas verdades, esses conselhos preciosos de Jesus, que é para orar, e é para orar, temos que voltar a essas práticas. Se nunca tivemos, vamos estabelecer no nosso dia a dia. Se você medita 30 minutos na palavra, ore 30 minutos. Se você medita 1 hora, ore 1 hora. Isso de maneira formal. Agora, de maneira informal, pode orar o dia inteiro. Você está vendo lá, sentindo, está passeando, foi numa loja comprar, está sentindo um espírito de assalto, está sentindo um espírito de acidente, tem que orar. Não é esperar acontecer. Porque Deus nos colocou no mundo como sal da terra, como luz do mundo. Não é só pensar em nós. E eu como é que fico? E eu já era. Porque o Jesus é que é o Senhor. O eu não importa mais. Você vai precisar entender essas coisas. Porque se eu pensasse em mim, eu não estaria fazendo absolutamente nada do que eu tenho feito nos 20 anos. Nada. Se eu pensasse só em mim. Eu só faço o que Cristo me manda agora. E se Ele manda eu fazer, eu faço. E para mim não importa as consequências. O que me importa é obedecer ao meu Senhor.
Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos. Saudar os irmãos aqui, então. Irmã Elizabeth, bem-vinda, irmã. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Pai. A paz do Senhor. Também a irmã Núbia, José Marcondes e o irmão Sullivan. Deus abençoe cada um de vocês. Já estava aqui também a irmã Francinete. Amém? Mas hoje, então, vamos estar falando sobre oração e com base na parábola da viúva e o juiz iníquo, né? Então, eu coloquei o título aqui, é tempo de orar sem desanimar, né? Ou seja, tem uma versão que fala sem esmorecer, né? E com base nessa parábola de Jesus, da viúva e o juiz iníquo, né? Então, se a gente for observar na Bíblia, a gente vê que essa parábola vem logo após o momento que Jesus falou sobre a volta dele. Ele falou ali no capítulo 17, falou inclusive sobre o arrebatamento, né? Então, a gente pode olhar essa parábola como um acréscimo que Jesus fez, né, sobre os últimos tempos, sobre a última hora. E ele falou bem firme aqui, né, nessa parábola, logo no primeiro versículo, né? Vamos ver aqui, então, é o Lucas capítulo 18. Então, Lucas 18, capítulo 1. Vamos prestar atenção, então, no que Jesus falou, né? Tem uma parábola, a gente sabe que é uma figura. Jesus queria falar algo para nós, mas ele não fala de uma forma direta, né? Ele fala de um modo figurado. E que o Espírito me mostrava assim, que ele queria falar com o povo dele na última hora, né? Então ele alertou assim, disse-lhes Jesus, uma parábola sobre o dever, olha a palavra que Jesus usou aqui, né? O dever, né? O dever de orar sempre, né? Então, Jesus alertava o que para nós? Na última hora, vocês têm o dever de orar sempre. Amém? O que a gente deduz aqui, né? Que a iniquidade vai aumentar. Isso já foi falado também por Jesus, né? Na última hora, o amor ia esfriar, a iniquidade ia aumentar. Então, como é que eu tenho que fazer? Orar sempre. É um dever meu como cristão, né? E olha a sequência, o que ele disse, né? E nunca esmorecer. O que a gente deduz aqui, né? Que vai ter momentos difíceis, né? Que a última hora vai ter tribulações. Então, nunca esmorecer, que é o mesmo que nunca desanimar, né? Então, nessa última hora eu tenho que estar orando. Isso envolve que consagração. Por quê? Porque vai ter situações difíceis. Então, eu não posso desanimar com as circunstâncias. E aí, o que ele fez aqui? Ele citou para nós uma situação. Aí começou a contar a parábola, né? Da viúva e o juiz iníquo, né? Vamos ler, então, a parábola aqui que Jesus contou para nós, a partir do versículo 2. Então, ele diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus. Olha o juiz aqui, né? Não temia Deus, era um juiz incrédulo, né? Nem respeitava homem algum. Ele era incrédulo, ele não respeitava ninguém, né? Então a gente sabe que o amor de Jesus é amar o próximo como a si mesmo, ele não tinha nada disso, né? Então eu vejo assim, irmãos, que esse juiz representa governo humano, né? Governo humano. O juiz é uma autoridade, mas aqui, né, é uma autoridade, Deus que ungiu ele, mas ele tinha o problema que ele não temia Deus e nem respeitava homem nenhum. Então a parábola, Jesus dizia que era um juiz iníquo, né? E o governo humano realmente, tem as autoridades, então, tem problema de iniquidade, né? Mas então o outro personagem, versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Quer dizer, essa viúva precisava desse juiz. A viúva era alguém desamparada, na época de Jesus, a igreja, inclusive, procurava assistir as viúvas, que elas não tinham assistência, eram pessoas que dependiam muito, né, daquele auxílio. E como ela estava precisando de um juiz, provavelmente ela tinha ali um problema, né,
Então, ó, a sequência fala assim. Então, a viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ela tinha um adversário, né? E ela tinha uma causa, ela tinha um problema. Mas o que aconteceu aqui? O que Jesus mostra para nós, né? Ela tinha um problema, mas o juiz que ia julgar a causa dela era uma pessoa totalmente, né, que não se interessava pelo outro, né, não cria em Deus, era iníquo. Então a causa dela, a princípio, era uma causa perdida, né? Nem ela, do modo natural, ela não tinha esperanças. Mas o que ela fez? Aí Jesus ministra algo para nós aqui agora, né, na sequência ali, o versículo 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Ele não estava nem aí, né? Mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, né, nem respeito a homem algum. Ele mesmo falava isso, né? Todavia, olha aqui, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me, né? Então, o que aconteceu? Esse juiz, então, não estava nem aí para o problema da viúva, não estava nem aí com a causa da viúva, né? Mas Deus, o que a gente vê aqui, né? Era uma causa perdida. Mas a gente nota que é uma coisa importante. Ela não desanimou. Jesus estava falando sobre isso aqui, né? Se tu tem uma causa que parece que não tem jeito, não desanima. Persevera, né? E é um princípio, então, para essa última hora. Nós vamos ter que perseverar. Eu não posso desanimar, né? Era o que Jesus estava querendo passar aqui. Porque, como ela perseverou, a gente vê aqui que Deus, na verdade, tocou o coração do juiz. A palavra diz que, como é, o coração do juiz está na mão do Senhor. Provérbios 21, né? O coração do juiz está na mão do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Então, ela estava numa posição de firmeza, ela não desanimou, né? Ela não se vitimizou, ela continuou perseverando. E esse princípio Deus quer para nós, então. Isso que Jesus falava, né? Nós também temos que perseverar. Não dá para desanimar, né? Não dá para esmorecer, né? E o juiz, então, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me, né? Agora o versículo 6. Olha que Jesus, então, citou aqui algo importante para nós. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, né? Olha, considerai. Observa o que o juiz iníquo falou, né? Ele acabou julgando a causa, né, da viúva, né? E ele complementou, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Olha aqui, né? Ele estava falando para aqueles que ele escolheu. Jesus diz, né, não fosse vós que me escolheste, eu escolhi a vós, né? Então, não fará Deus justiça? De repente eu estou desanimado, eu tenho um problema que há muito tempo eu oro, né? Muito tempo eu estou pedindo para o Senhor e Deus não atendeu, né? E Jesus falou aqui, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite. Então, o que aparece aqui? Perseverança, né? Oração perseverante, não desanimar. Se eu tenho uma causa que eu tenho colocado na presença de Deus, eu não posso desanimar, eu tenho que perseverar, né? Embora pareça demorado em defendê-los. De repente eu tenho uma causa que eu tenho orado, tenho colocado na presença de Deus, mas demorou tanto tempo que eu estou achando que Deus nem vai atender mais, né? Então aqui ele coloca esse princípio de perseverança, né? Então, a ele clama dia e noite. Então, ele diz assim, a importância da oração, né? Orar, como ele disse lá no começo, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Se Deus não atendeu, a minha oração está conforme a vontade de Deus, é justa, a minha causa é justa, eu não posso desanimar. O que ele queria mostrar é que nessa última hora nós também não poderíamos desanimar, não podíamos desfalecer, não, a nossa fé não pode desfalecer, né? Então, ele concluiu no versículo 8 aqui, agora, então. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, né? Deus vai atender, vai julgar a causa. Contudo,
quando vier o Filho do Homem. Olha aqui, né? Então a gente vê que ele estava falando na volta dele, na volta de Jesus, né? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então ele mostrava aqui que na última hora vai aumentar a iniquidade, né? Amém? Eu não posso, eu tenho que cuidar para não desanimar na fé. Amém? Então aqui ele dava essa dica para nós: orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Que os últimos tempos serão difíceis, a iniquidade vai aumentar, o amor vai esfriar, né? Tem momentos que de repente tu vai desanimar, mas o Senhor diz que, né, ele está ouvindo a nossa oração. E no tempo dele, ele vai atender. Mas eu não posso, então, eu não posso deixar de orar sempre. Colocar diante de Deus as minhas petições, né? E nunca esmurecer. Nunca desanimar. Que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim é o que vai receber a plena salvação. Amém, irmãos? Então, a viúva perseverou. Quer dizer que nós também temos que perseverar, nós temos que ser conforme essa viúva foi, né? Amém? Então, a resposta pode demorar, mas não é por isso que eu devo desanimar, né? Amém? E o Senhor trouxe para mim também a importância de eu não esquecer também das causas do reino. Vamos ver aqui outra passagem, Mateus 6,33. Essa passagem aqui eu não posso esquecer. Sempre que eu vou orar, né? Deus, o que eu coloco as minhas causas, né, para ele também, isso também faz parte, né? Mas não podemos esquecer do Mateus 6,33, que é buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? A importância de não esquecer, quando eu oro, das causas do Senhor, as causas do reino, né? Amém? E mais uma passagem aqui, vamos para nós finalizar, Tiago 1,12. Tiago 1,12, foi até cantado aqui hoje, né, ali nos hinos ali. Tiago 1,12, que também fala na perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta, olha aqui, com perseverança a aprovação. Né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Vê se não tem a ver com a parábola, né? Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Amém? E receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Hoje nós todos temos que almejar a coroa da vida. A coroa da vida representa reino milenar com o Senhor Jesus, né? Amém? Então essa parábola foi um acréscimo que o Senhor Jesus colocou para nós nessa última hora. Hoje as tribulações aumentaram, né? Mas então, ele deixou a dica para nós, né? A oração tem que ser um dever nosso. Eu tenho que estar orando, eu não posso desanimar. Eu tenho que perseverar. E a minha fé tem que ser sempre crescente, né? Tem que perseverar também. Não desanimar. Amém, irmãos? Então, fica essa palavra para nós hoje, né? O Jesus está falando com a gente aqui. Ele não quer que a gente desanime. Nessa última hora, realmente, as provas aumentarão, né? Mas a chave de tudo é a minha oração. E oração, a gente sabe que envolve consagração, envolve a minha busca de Deus, né? Amém, irmãos? Mas abrir para vocês também, temos quem mais quer compartilhar. Essa foi a mensagem do Café com Cristo, hoje de manhã, né? Falou, então, essa parábola também, a viúva e o jusinico. Quem quer compartilhar, está aberto para vocês agora. Bem, passar para a Nora, então. Qualquer coisa vai ainda ter tempo depois, né? Amém. Então, vamos fazer um ler também lá em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, os 5 e os 6. Então, aqui fala sobre oração, né? Então, nós temos que orar formalmente, quer dizer, aqueles momentos que a gente tira em oração com Deus, né? E informalmente, naquele momento que tu está fazendo outras coisas, mas tu fica em espírito de oração. Então, o 5 fala sobre oração formal,
aquela que eu tiro um momento com Deus para oração. Então diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, aqui são aqueles momentos em que tu vai para a presença de Deus e coloca as tuas petições, as petições pelo corpo, pelas pessoas, pela cidade, pela nação, enfim, tudo aquilo que Deus coloca no teu coração para te orar. Então, tu vai para aquele momento de intimidade com Deus. Então, isso aí é a oração formal, né? E aí, o formal é aquela que tu tá no trabalho, na cozinha, tu tá no mercado, mas tu tá em espírito e tá, às vezes Deus te fala alguma coisa, te mostra para orar por alguém, tu vai orar mentalmente. Então, tu vai estar ligado nas coisas do Senhor, mesmo estando fazendo outra coisa, né? Então, aí entra, né, a oração de 1 Tessalonicenses 5,17, né? Orai sem cessar, quer dizer, aí tu tá orando informalmente, né? Vamos também para Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, aqui está falando de 3 níveis de oração: o pedir, que é a súplica, né? O buscar, de repente a oração não foi atendida da primeira vez, busca, continua buscando a presença de Deus. Ainda não recebeu, bate na porta de Deus até ele abrir, né? Então, persevera na oração. E aí o versículo 8 diz assim, ó: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, não é para desanimar, é para continuar pedindo, buscando e batendo, até ser atendido, né? E se a gente for continuar lendo ali, fala do homem, né, que pede um pão, que não vai receber pedra, se o filho pediu um peixe, não vai ganhar uma cobra, e se nós que somos maus não damos coisas ruins para nossos filhos, quanto mais Deus, né? Então, nós temos que continuar na presença de Deus, perseverando na oração, amém? Vamos também abrir em Efésios 6,18. Então, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, aqui mostra que eu tenho que estar orando e suplicando para Deus, orando em todo o tempo. Isso aqui é a oração informal, né? No Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui mostra o nosso compromisso com os irmãos do corpo. Nós temos que estar orando pelos irmãos do corpo, vigiando, perseverando na oração e na súplica por todos do corpo de Cristo. Amém? Então, nós temos esse compromisso, irmãos, né? Até, inclusive, foi dito na ministração do apóstolo que o nível de oração estava muito baixo, então nós temos que caprichar mais na oração, né? Nós temos que estar orando em todo o tempo. Amém? Vamos também para 2 Crônicas 7,14. Então, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós não somos chamados pelo nome do Senhor, não somos chamados de cristãos, então nós somos o povo chamado pelo nome do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu tenho que me humilhar, tenho que orar, tenho que buscar a presença do Senhor e me converter dos maus caminhos.
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se nós não estamos sendo ouvidos, em alguma dessas áreas aí nós estamos falhando, nós não estamos nos humilhando, não estamos orando, não estamos buscando, não estamos nos convertendo nos nossos maus caminhos. Aonde que está o meu problema, né? Eu tenho que examinar onde eu estou falhando para Deus ouvir, né? Ouvir a minha oração, me perdoar e sarar a minha terra, quer dizer, atender a minha oração. Amém? Então, nós precisamos, né, entrar no Espírito, né, para Deus poder atender as nossas orações. Também vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. Então, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, temos um compromisso de orar por todos os homens, primeiro, né? Número 2, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então, nós temos de orar pelas autoridades, né? 3, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, quer dizer, Jesus se agrada disso. 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, temos que orar por todas as pessoas, orar pelas autoridades, né, pela salvação delas, para que elas conheçam, tenham pleno conhecimento da verdade, né? Para quê? Para termos, né, uma vida tranquila e mansa, diz ali, com piedade, com respeito, né? E porque isso agrada ao Senhor, amém? Então, nós vamos estar agradando o nosso Senhor, né? O nosso marido, amém? Vamos também para Gálatas 6, versículos 7 a 9. Então, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tem que tomar cuidado com a minha semeadura, né? Tenho que cuidar o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço. Porque tudo que eu penso, falo e faço é semente. Né? Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então, tem que semear para o Espírito e não para a carne. Versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, aqui o Senhor dá um conselho, né? De não cansar de fazer o bem, não cansar de orar, não cansar de interceder, de fazer súplicas pelos outros, de interceder pelos outros, né? De permanecer no Espírito, porque a seu tempo ceifaremos, quer dizer, nós vamos colher as coisas do Espírito se nós perseverarmos, se nós não desfalecermos. Amém? Então, nós temos que perseverar na fé. Vamos ler o 10 também. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, nós temos que ter, quando tivermos uma oportunidade, né? Nós temos que semear a boa semente em todos, principalmente, né, para os da família da fé. Então, levar uma palavra, dar um testemunho, né, liberar o Espírito para fazer aquilo que Deus falar, né? Então, nós temos que estar vigiando em oração, né? Para liberar o Espírito, para o Espírito agir por meio de nós. Amém? Amém, irmãos. Então, o senhor falou hoje sobre oração, perseverança e fé. Algo importante para nós nessa última hora, né? Não desanimar, continuar firmes na fé, perseverando, né? Não esquecendo de estar em oração. A mão de Deus se move com a nossa oração. Amém?
Vou lembrar para vocês, então, a importância que tem, tu está assistiu essa mensagem pela primeira vez, ainda não foi inscrito, não te inscreveu, né? Gostou da mensagem? Te inscreve, né? Curte, comenta, compartilha, né? Isso é importante para o canal, o número de pessoas inscritas, número de curtidas, comentários, tudo torna, então, a mensagem mais relevante para o YouTube e ela é levada a mais pessoas, né? Então, eu posso ser repetitivo, irmão, mas o que acontece? Tem crescido o canal, né? Então, é importante a gente repetir, né? Vai indo de pouco aos poucos, o Senhor está acrescentando, né? Amém? E isso é importante, então, para que a mensagem vá a mais pessoas. Mas, então, estamos finalizando aqui. Convidar, então, a irmã Núbia a fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. A gente volta amanhã, 19 horas. Bem, então vamos estar orando, né? Amém. Amado Deus, poderoso Pai, nesse momento entramos na Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por essa palavra de hoje que muito nos edificou, Pai. E que nós possamos, Pai, estar perseverando, que a gente não venha desistir, Pai. Que a gente não venha olhar para trás, mas que a gente continue perseverando na fé, na palavra, na oração, em tudo aquilo que o Senhor nos pediu para a gente fazer. Em nome de Jesus. Fica conosco nessa noite e abençoa a todos que assistiram hoje. Aqueles que não entraram, que amanhã possam entrar também para assistir em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus Deus quiser. abençoe, irmã. Irmã Elizabeth, Francinete, Sullivan e o José Marcondes. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã voltamos aqui de novo. Amém?